Eu queria saber de vocês, onde ficou o corpo de Jesus quando Madalena encontrou ele? E aí? Essa é uma boa pergunta, né? O que aconteceu com o corpo dele? Porque ele foi sepultado e o seu corpo não apareceu. Seu corpo não apareceu. E aí eu perguntaria, onde está o corpo de Moisés? Você já perguntou onde é que está? Pois é, o corpo de Moisés também não apareceu, sabia? Onde está o corpo de Elias? Pois é, o corpo de Elias também não tem, ele também desapareceu. Elias teria subido aos céus numa carruagem de fogo, segundo o livro de Reis. Moisés teria sido sepultado pelo próprio Deus no Monte Nebo, no finalzinho do livro de Deuteronômio. Então, foi Deus que sepultou Moisés, tá? Então, e ninguém tem o corpo dele para que não haja lugar onde as pessoas vão lá para adorar Moisés. Não tem sepultura de Moisés. O corpo de Jesus também não tem lugar. Para que a gente não tenha esse tipo de situação de adoração. Então, no sentido da utilidade, é isso. Agora você poderia perguntar, tá, mas eu quero saber, cadê o corpo dele? Então, o corpo dele, a hipótese que a doutrina espírita trabalha, é o que está escrito no livro A Gênese, é que o Cristo tenha desintegrado o corpo. Mas se algum dia alguém encontrar o corpo de Jesus, vamos dizer que não, nós conseguimos fazer um exame de DNA, cruzou com o Santo Sudário, com um ossuário e bateu, e isso aqui é ele e tal. Não sei como, mas conseguirem provar que é ele. Isso não abala em nada o espiritismo. Pode abalar o cristianismo clássico, porque o cristianismo clássico entende que a ressurreição foi feita a partir do momento em que o próprio corpo de Jesus voltou a viver. Então, essa seria a crença do cristianismo clássico. Para esse cristianismo clássico, o corpo dele não pode aparecer. Para o espiritismo, não tem problema nenhum aparecer. Porque para a doutrina espírita, não foi o corpo que ressuscitou, foi o espírito que se materializou. Então, se o espírito se materializa, o que aconteceu com o corpo para nós não é o mais importante. E são muitos os espíritos que após a morte se materializam, né? Se apresentam após a morte. Jesus não é o único na história a ter esse tipo de situação. Ainda ontem nós tivemos 120 anos de comemoração do aniversário de nascimento de Peixotinho. Se alguém quiser ver alguma coisa sobre o espírito materializado, pesquise sobre Peixotinho e veja a quantidade de espíritos que ele produzia em termos de materialização. Então, portanto, o que aconteceu com o corpo dele, na crença espírita, o corpo teria sido desintegrado. Essa é a crença. Porque quem se materializou não foi o corpo. Quem se materializou foi o espírito. O espírito se materializou, não o corpo. O corpo dele, não sei o que aconteceu. É o que menos importa agora. Se algum dia o corpo aparecer, não impacta em nada na fé espírita, porque não foi o corpo que voltou a viver. Os cristãos clássicos que entendem que foi o corpo dele que ressuscitou não podem encontrar o corpo dele morto. Vocês vão ver um filme chamado O Corpo, aonde essa discussão é colocada, né? E na crença cristã clássica, é o que a Simone está colocando. O corpo dele, no final, teria subido com corpo, alma, com tudo para o céu. Para a doutrina espírita, não. Ele era um espírito materializado no final, depois de ressuscitado, e aí ele se desmaterializa e pronto. O corpo vai ficar para um canto, o espírito se desmaterializa, mas ele não teria subido para os céus com o corpo e tudo na visão que a doutrina espírita tem sobre a ressurreição de Jesus. E observem que quando Maria Madalena encontrou Jesus, né, que ela foi lá para cuidar do corpo, não encontrou o corpo, mas encontrou Jesus, ela não reconheceu a princípio. Foi preciso ele chamá-la, falar com ela para que ela reconhecesse que era Jesus. Por que isso?
Porque ele, Espírito Jesus, com seu corpo espiritual, condensou, porque a gente não vê um espírito. O espírito se apresenta com seu corpo espiritual, né? Porque o espírito em si é uma centelha divina. Ele condensou seu corpo espiritual para se deixar ver e dizer ao mundo: vocês estão vendo, o meu corpo morreu, mas eu, espírito, continuo vivo, e vivo do mesmo jeito. Eu não estou voando nas nuvens, eu estou aqui, pleno do mesmo jeito, e melhor ainda, o corpo espiritual de Jesus, ele era luminoso. Ele não era aquele corpo maltratado pelas intempéries, pelo sol, extremamente magro, pelas dores que ele passou para até desencarnar, até morrer. Ele era um corpo pleno. Então ela olha e não o reconhece. Pensava que era um jardineiro, alguém que estava por ali. Até que ele fala o nome. E aí ela o reconhece. E assim aconteceu depois. É uma lição. Se Jesus tivesse voltado à vida com o corpo, ele estava dizendo o que para nós? Eu só voltei à vida porque eu tenho o poder de ressuscitar meu corpo. Vocês não têm, então estão condenados, não vão voltar à vida. Mas não foi essa a lição que ele deu. A lição que ele deu é: olhem, assim como eu não morri, eu sou imortal, vocês também. Quando o seu corpo voltar para baixo da terra, você, espírito, estará tão vivo quanto eu. E também poderá, se quiser, que isso acontece nos fenômenos, né, materializar o seu corpo. Quantas pessoas, só para dar o exemplo do nosso dia a dia, não conhecem casos de acidentes em que você passa por lá, vê um acidente e uma mulher sai correndo para o meio da rua pedindo ajuda para o filho que está no carro. E as pessoas vão lá, encontram o filho no carro, virado lá, salvam, atiram a criança e olham o corpo da mãe que correu no carro. Aí a visão da mãe desaparece. É quando o espírito desesperado tem tanta vontade de pedir ajuda para o filho que inconscientemente ela pega o fluido que está ao redor dela ali e materializa o seu corpo rapidamente, corre, perde ajuda, e depois que ela relaxa porque tiraram o filho, ela desfaz aquela concentração de fluidos e passa a não ser mais vista. Isso acontece de vez em quando, alguém conta o caso, né? Apareceu e desapareceu. Fenômenos de materialização nós encontramos demais, como Gelahá deu exemplo também.